Olá pessoal, aqui é Alfredo Alves, professor da Universidade Federal do Paraná, supervisor do Grupo Super Pesquisa. Estamos aqui hoje em uma das várias áreas demonstrativas nossas para falar um pouco sobre o sistema de produção e essa lógica do sistema de produção, o manejo de plantas daninhas, o manejo mais adequado, mais consciente das plantas daninhas, um sistema de produção um pouco mais diversificado, digamos assim, com mais rotação de cultura, com mais diversidade, e aí tentar diminuir um pouco o investimento, as aplicações de herbicida no manejo de plantas daninhas de difícil controle. Plantas daninhas resistentes que a gente tem hoje, várias espécies resistentes a diferentes herbicidas, e aí também no cenário de banimento do paraquat, e acaba tendo que se investir um pouco mais no manejo de plantas daninhas quando se tem essas na área com uma alta infestação. E outra forma de daí reduzir um pouco esse problema, essa problemática, seria rotacionar a cultura, culturas com uma boa cobertura, como por exemplo a braquiária que a gente está vendo aqui, ó, é uma opção, desde que solteira, a gente sabe que tem as suas dificuldades para fazê-la solteira, porque daí vai ter que tirar uma cultura comercial, mas também em consórcio, como a gente vai ver daqui a pouco, com o consórcio com milho, aí pós o milho ela pode se desenvolver bem como está aqui. E uma área assim bem coberta, com a braquiária, por exemplo, não vai ter incidência de plantas daninhas. Principalmente a buva, que a gente conhece muito bem, não vai ter muita buva porque a área vai estar coberta. Isso aqui pode ser facilmente dessecado com glifosato para vir uma cultura da soja, por exemplo, na sequência. Isso considerando a braquiária ser feita ali com milho, como eu disse, né? E isso diminui os gastos com herbicida nessa lógica, né? E consegue ter melhor manejo de plantas daninhas. Olhando aqui um pouco para o lado, a gente consegue visualizar o quê? Crotalária, Spectabilis, Crotalária ucroleuca. Então são opções para essa possível rotação de cultura, né? Essa diversificação que a gente vem falando e também, consequentemente, ajudar no manejo de plantas daninhas com essas outras culturas, quebrando um pouco essa sucessão clássica soja, milho, segunda safra. E seguindo aqui a gente pode ver mais algumas opções. A Crotalária junça também, que produz um pouco mais de massa, né? Então alguns sentidos ela não acaba se aplicando tão bem, às vezes vai mais ao Ucroleuca, Spectabilis, pela questão do nematóide também, né? E aí vai, sorgo, ó, pensando em cobertura de solo. Aqui tem até o sorgo granífero, que pode ser uma opção também, né? Então, que consegue se colher ainda esse grão, né? Ter uma parte comercial e rotacionar. E aí, um pouco mais à frente, o milho. A gente vai ter, então, esse milho consorciado com braquiária. Lá vocês viram a braquiária solteira, aqui o milho com braquiária. É uma opção interessante para a segunda safra, ter o milho com braquiária. E aí, quando se for colher o milho lá no final do ciclo, depois a braquiária vai tomando conta desse ambiente para ficar tipo aquela primeira área que a gente viu lá. E aí está possibilitando esse bom manejo de plantas daninhas. Ok? Aí algumas outras misturas, que a gente fez algumas outras associações de culturas de cobertura, né? Como a gente está vendo aqui e tal, mas só para ilustrar essas possibilidades, né? Porque a gente quer fazer o bom manejo para a gente poder depois ter a cultura no limpo. Pensar em manejos aí e rotações de cultura que venham pós-soja, para se ter um bom manejo para quando vier a próxima soja, ter uma soja no limpo, né? Como a gente pode ver mais para trás ali um pouco, ilustrando esse cenário. Então aqui a gente tem uma lavoura de soja como a gente gostaria de ter uma soja no limpo, né? Então, desde que o sistema de produção bem manejado, bem conduzido assim, a gente consegue ter uma lavoura de soja no limpo com um bom potencial produtivo. Ok? Então, essa é mais uma tentativa, uma forma de a gente expor algumas coisas, algumas ferramentas, algumas tecnologias nesse cenário digital, dentro dessas áreas experimentais que a gente conduz, nessas áreas demonstrativas. Devido à questão da pandemia, a gente pode fazer isso de uma forma digital e é o que a gente busca fazer nessa situação. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, continuem nos seguindo, compartilhando nossos materiais e até breve.